99 Guild Wars Capítulo 295, Planícies do Colossus 6 Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. Até agora, cada um deles ganhou 864% de experiência após o terceiro e quarto acampamentos, e Eva também usou um pergaminho de aumento de SP2X. Isso lhes permitiu aumentar muito seus níveis e foi a chave para o aumento de seu poder. Ao mesmo tempo, os seus ganhos também foram reduzidos para acompanhar o seu crescimento. Como tal, Eva ficou ainda mais certa de que lutar contra inimigos de rank 1 era uma colossal perda de tempo. Ela não era limitada como Draco, que ganhou 10% de experiência, ela ainda ganhou pelo menos 70%. Essa diferença significava que se ela matasse um monstro de rank 2, eles seriam capazes de ganhar muita experiência. Roma passou para o nível 33. 85% do nível 25, 21%, dando-lhe 40 pontos de estatísticas. Zayn foi para o nível 17, 51% do nível 8, 87%, dando a ela 45 pontos de estatísticas. Eva foi para o nível 46, 51% do nível 37, 87%, dando a ela 21 pontos de estatísticas. Ikari foi para o nível 43, 22% do nível 34, 58%, dando a ela 45 pontos de estatísticas. Juntamente com o progresso anterior, a Roma tinha um total de 60 pontos, Zayn tinha 60 pontos, Eva tinha 30 pontos e Ikari tinha 60 pontos não atribuídos. O ganho de estatísticas para NPCs foi realmente assustador no rank 1. Não é de admirar que os jogadores achassem muito difícil matar NPCs mais do que monstros apenas com base neste fato. Eva bateu um pouco no lábio e decidiu ceder. Ela alocou os pontos de Roma em sua inteligência, elevando-a para 100 pontos, atingindo facilmente o segundo limite, embora Eva não tivesse certeza se os modificadores de estatísticas funcionavam da mesma maneira para os NPCs. Eva também colocou os pontos de Zayn em inteligência. Ela não tinha a intenção de permitir que Zayn exercesse suas fantasias de se tornar uma lutadora corpo a corpo, e a sensualidade natural de Zayn significava que ela poderia facilmente deixar o carisma como seu status de descarte. Eva colocou seus próprios pontos em destreza, elevando-a para 80 pontos. Ela estava muito perto do segundo limite, mas com o número de níveis que faltavam para o limite, seria impossível alcançá-lo. Quanto a Ikari, Eva colocou seus pontos no espírito. Como já havia sido estabelecido, era o único atributo que a dragona tinha alguma utilidade real. Com isso, o espírito de Ikari alcançou 215 pontos, uma quantidade impressionante. Ikari agora se tornaria um robô de cura ainda mais poderoso, cujo único medo seria ficar sem energia mundial. Depois de fazer isso, Eva liderou o grupo até o acampamento final. Os soldados colossos mais uma vez os cercaram com intenções malévolas e perguntaram qual era o seu propósito. Eva naturalmente deu algumas respostas cáusticas que enfureceram os colossos. Eles rugiram e começaram a batalhar imediatamente, colidindo com os escravos bruxos que os enfrentaram de frente. Os Witchslavers eram cerca de 30, muito menos que os 100 especialistas aqui. No entanto, eles conseguiram destruir esses companheiros rapidamente. Afinal, não era como se os companheiros aqui fossem mais fortes do que os de antes e, ao contrário dos soldados, os escravos bruxos haviam crescido de um acampamento para outro. A única diferença era que havia mais 3 sargentos e um capitão aqui, aumentando ainda mais a dificuldade. As 4 mulheres não estavam interessadas em arrastar as coisas. Agora que viam o fim de seu objetivo, queriam terminar o mais rápido possível para que pudessem continuar se fortalecendo. Ikari ligou o autocast para suas habilidades ativas e se concentrou na luta. Ela tinha outra habilidade que quase não usou até agora porque era a única em seu repertório que tinha tempo de espera. Barreira branca, habilidade ativa efeito. Cria uma barreira defensiva que reduz todas as formas de dano em 50% e restaura 20% desse dano como saúde ao alvo desta habilidade. Duração, 5 segundos. Tempo de espera, 30 segundos. Foi uma habilidade que permitiu aos dragões brancos fornecer alguma defesa às suas almas gêmeas ligadas aos dragões. Um dragão negro tinha um poder ofensivo insano, mas uma defesa abaixo da média. Os dragões negros eram basicamente a coisa mais próxima dos canhões de vidro da raça dos dragões.
Ainda assim, a ofensiva deles poderia significar que antes que você pudesse matá-los, você provavelmente estaria morto de qualquer maneira. Zayn agora tinha 90 pontos de inteligência. Sua telecinese e teleestesia não eram nada como antes. A telecinese por si só exigia uma mente forte, grande resistência mental e pensamento preciso. As estatísticas de Zayn eram baixas antes. Sua única graça salvadora era a telestesia, que suavizou as coisas. Seria impossível para alguém no nível 1 formar uma tempestade de facas apenas com a telecinese, se isso já não fosse óbvio. Agora, Zayn poderia levantar objetos muito mais pesados e movê-los em velocidades mais altas. Ela prendeu diretamente muitas armas das mãos de combatentes colossos desavisados e empalou seus donos com elas. Depois de fazer isso, ela guardou essas armas e as usou para enfrentar 2 sargentos sozinha. O que era engraçado era que as armas não voavam como mísseis, mas se moviam como se fosse uma pessoa quem as empunhasse. Parecia que um homem invisível estava executando técnicas de espada/lança/porrete. Claro, Zayn sabia muito sobre seus estilos de luta, então a habilidade desses lutadores fantasmas era um lixo. No entanto, a quantidade sempre pode compensar a qualidade. Com tantas armas atacando ao mesmo tempo, os sargentos estavam perdendo rapidamente a vida, sem sequer conseguirem revidar. Os médiums eram realmente aterrorizantes. Roma enfrentou 3 sargentos sozinha porque seu nível e estatísticas eram superiores aos de Zayn. Esses sargentos tentaram diminuir a distância entre ela e eles, mas foi impossível. Embora Roma normalmente usasse as artes místicas em seu estado bruto, uma espécie de magia subjetiva, ela também tinha formas objetivas de campo de combate. Essas eram habilidades que até Draco considerava úteis e usadas com frequência, só que eram de baixo nível para os ciganos. Maldição do mal. Mãos necróticas. Ilusão. Evilcurse atingiu o primeiro sargento, concedendo-lhe um status de menor enfraquecido. Ele cambaleou instável e sentiu a maior parte de seu poder fugir dele como se ele fosse uma praga, mergulhando sua capacidade de combate a níveis invencíveis. Mãos necróticas capturaram a segunda e a prenderam por 1 minuto. Ela então se tornou alvo do próximo feitiço de Roma, quando Roma apontou para ela e começou a cantar com seus olhos verdes brilhantes. O último sargento ficou preso em uma ilusão simples. Roma não era como Draco, que precisava de situações específicas para usar essa habilidade. Era parte integrante da raça cigana. Ela se absteve de usá-lo porque dividia seu foco, mas suas estatísticas aumentadas tornaram as coisas muito, muito mais fáceis. Ela agora poderia prender um inimigo de nível superior em uma ilusão com relativa facilidade. Quanto a Eva, ela naturalmente enfrentou os colossos do Capitão Rank do posto avançado final. Nome: Roxolide, monstro Capitão Rank nível 50 HP, 295.295.000. O sujeito não era apenas um monstro do Capitão Rank, mas também um chefe nomeado. Isso era claramente algo que Eva esperava, já que uma masmorra divina não poderia ser tão simples. Um chefe nomeado e um chefe sem nome eram 2 coisas completamente diferentes. Não olhe para aquele Bonnie Golem fraco, Bunny Zaker, e pense que cada um deles era assim. Um bom padrão seria Killian, o Cocatrice. Os jogadores nunca seriam capazes de matá-lo com um simples grupo. Matar Killian exigiria um ataque, e o mesmo seria verdade para Roxolide. Sua pele era muito mais áspera que a dos outros colossos machos, mostrando até linhas irregulares aqui e ali. Ele era meia cabeça mais alto e muito mais robusto. Não só isso, mas ele também tinha uma grande espada e um escudo equipados, além de uma armadura pesada. Este monstro Capitão Rank era um tanque. Um dos tipos de chefes mais irritantes que um jogador poderia encontrar era o tipo tanque. Eles literalmente se comportavam como baratas, recusando-se a morrer, não importa o quão forte você os pisoteasse. Eva lutou contra ele de frente com suas lâminas caóticas, mas ela quase não investiu nenhum esforço. Ela tinha muitas habilidades e habilidades através de seu equipamento que ela dificilmente usava, já que esses inimigos não as justificavam. Assim como Draco, ela quase nunca dava tudo de seu enfrentar monstros do mesmo nível, a menos que fossem como o dragão de metal ou monstros do vazio. Ela nem estava usando sua linhagem, apesar de seu olho lendário do céu aumentá-la muito. Essa luta foi mais um palco para construir sua química coletiva na batalha, bem como refinar os sentidos de batalha de Zayn, Ikari e Roma.
Os dois últimos foram treinados por Draco, mas Zayn era completamente novo. Aquela mulher preguiçosa realmente queria se concentrar no corpo a corpo quando seu talento era claramente uma batalha mental, à distância. Basta olhar para isso. Logo, Zayn matou o primeiro colosso do Sargento Han que ajudou Roma com, assumindo o controle, o que significa que eles estavam lutando contra dois cada. Roma despachou rapidamente aquele em que estava trabalhando, deixando apenas 3 restantes. Os Suíte-eslavos já haviam eliminado a maioria dos soldados, e o resto estava coletando o saque em silêncio. Eles já haviam desenvolvido grande inteligência desde a missão da flora e da fauna, então sabiam que sua amante não precisava que eles interferissem. Além disso, graças ao trabalho vil de Kyong que durante a missão flora e fauna, Roma começou a usar seus escravos bruxos para coletar saques, e isso se tornou a norma para eles. Eles até pensaram que era parte integrante de sua existência. Para transformar as maiores elites mortas-vivas do mundo no equivalente a Arveis. Kyong que teve que ser punido. Depois de um pouco mais de tempo, Roma e Zayn acabaram com os sargentos restantes, parando para observar Eva cuidar do capitão sozinha. Seu trabalho com a lâmina era magnífico, uma clara demonstração de habilidade e graça. As próprias técnicas de Eva eram esteticamente mais agradáveis do que as de Draco, que eram todas simples e diretas. Foi possivelmente um efeito colateral de ser uma donzela celestial. Tudo o que ela fazia parecia aproveitar a graça e o refinamento. Tosse, talvez não tudo. Eva era muito diferente de Amaterasu, enquanto Draco era quase exatamente como Lúcifer. Isso poderia ser atribuído às suas experiências de vida sobre esse assunto. Eva suprimiu facilmente o capitão com as passivas das 2 espadas, ambas extremamente terríveis por si só, e totalmente demoníacas quando usadas juntas. Literalmente, cada golpe de Eva foi um acerto crítico, causando 3x de dano. Quando ela usou as habilidades ativas Chrono Slash e Void Slash, a capitã só conseguiu cuspir sangue de dor. De onde vieram esses monstros? Como um bando de mães poderia ser tão poderoso? Não, em primeiro lugar. Quem diabos traria seus filhos para um campo de batalha? Esta era a única questão que passava pela mente do pobre capitão enquanto ele morria devido ao rápido ataque de Eva. Ele teria dado qualquer coisa para entender por que diabos eles tinham seus filhos aqui, mas a morte estava muito animada para reclamá-lo, então ele nunca teve a chance de perguntar. Após esta batalha final, todos ganharam 309% de experiência cada. Eva deixou claro que essa quantia só era possível por causa da maior quantidade de sargentos e do único capitão presentes aqui. Roma passou para o nível 36, 94% do nível 33, 85%, dando-lhe 15 pontos de estatísticas. Zayn foi para o nível 20, 60% do nível 17, 51%, dando a ela 15 pontos de estatísticas. Eva passou para o nível 49, 60% do nível 46, 51%, dando a ela 9 pontos de estatísticas. Ikari foi para o nível 46, 31% do nível 43, 22%, dando a ela 15 pontos de estatísticas. Eva alocou seus próprios pontos em destreza e deixou os outros. Eles agora terminaram a missão e planejaram voltar para entregá-la. Depois de coletar os despojos de guerra, o grupo de beldades retornou vagarosamente ao ponto de coleta. Lá, eles esperaram algumas horas até que o membro do esquadrão de saída chegasse no horário combinado todos os dias. Depois que um membro do esquadrão chegou, ela os aceitou de volta, permitindo-lhes retornar ao escritório da senhora e informá-la de sua conclusão. Surpresa com a extrema eficiência deles, ela agradeceu com gratidão. Ela então disse a eles que teria mais tarefas para eles no futuro e pediu que voltassem mais tarde. Eva naturalmente entendeu isso como o fim da masmorra por enquanto, precisando ser reiniciado. Como tal, ela apenas verificou a recompensa da missão enquanto conduzia seus compatriotas em direção ao portal. Golpe de sondagem, missão lendária. Descrição: destrua 5 acampamentos de escoteiros colossos que estão perto de descobrir a existência da Vila Leicarte. Etapa 1. Saia da aldeia usando o método especial. Completo. Etapa 2. Limpe o primeiro acampamento. Completo. Etapa 3. Limpe o segundo acampamento. Completo. Etapa 4. Limpe o terceiro acampamento. Completo. Etapa 5. Limpe o quarto acampamento. Completo. Etapa 6. Limpe o quinto acampamento.
Completo recompensas. Item lendário. 10.000 platina. Parabéns por completar. Chiprobing Streak que este tempo decorrido. 6.2.24 2.13 monstros mortos. 410 objetivos concluídos. Todos avaliação. A recompensa. 10.000 platina. Item lendário Guild Wars capítulo 296. O Pomar 7 Draco. Kyong-Ki e Clarente atualmente estavam sentados sob uma árvore amarela de cheiro agradável, com frutas em forma de durian penduradas em seus galhos. Ao contrário da fruta mais cheirosa do mundo, esta tinha um cheiro celestial e um sabor ainda melhor. Kyong-Ki e Clarente mastigaram alguns preguiçosamente, enquanto Draco franziu a testa enquanto tentava encontrar maneiras de misturar algumas das frutas que havia coletado até agora em uma bebida saborosa. Embora a fruta mais simples aqui fosse Epic Rank, Draco já era Master Rank Brewer. No tempo que passou na cidade-estado de Vita, ele naturalmente completou sua infusão de cristal de éter. No entanto, para sua consternação, ele foi informado de que, assim como no Cooking, todas as vagas disponíveis estavam ocupadas. Como tal, ele foi promovido ao rank mestre, com a promessa semelhante de ser promovido a deus da fabricação de cerveja se descobrisse um novo campo da fabricação de cerveja. Como tal, ele poderia pelo menos fazer cervejas épicas sem ter que depender dos cristais de éter. Se ele quisesse preparar rapidamente uma bebida com essas frutas, ele poderia facilmente preparar uma. Porém, para que as bebidas tivessem benefícios de nível épico e o melhor sabor possível, ele precisaria criar uma receita. Infelizmente, a fabricação de cerveja não era como a alquimia ou a ferraria, onde Draco conseguia gerar novos designs, receitas de cabeça, graças à sua base sólida. Ele era como qualquer outro jogador do mundo, um novato em brewing nesse aspecto. Pois bem, uma pessoa que trabalhasse como micheiro ou bartender na vida real não sofreria tanto. Draco desistiu por enquanto, encerrando o breve descanso que lhe havia dado a si mesmo e a seus dois companheiros. De acordo com as estimativas de Draco, eles já haviam desmatado cerca de 85% de todo o pomar, deixando apenas as áreas centrais. Essas áreas não seriam fáceis de invadir. As frutas lá dentro eram de classificação lendária. Quanto à zona final no centro, todas as frutas ali eram de classificação divina. Isto diz muito sobre o guardião dessas zonas. Draco e seu grupo praticamente correram pelas áreas externas, massacrando centenas de monstros de rank 2 como se fossem ervas daninhas. Neste período, Kyong-Ki e Clarente aprimoraram totalmente suas proezas de batalha. Agora, não era mais uma situação em que eles cairiam em um impasse e Draco teria que rompê-lo. Agora, eles foram capazes de derrotar seus próprios inimigos com uma velocidade considerável, apesar de sua classificação inferior. Ocasionalmente, eles paravam para cheirar as rosas e também para mastigar algumas frutas, enquanto Draco descansava e mediava sua nova técnica Starshot. Depois de todas as lutas que teve, usando apenas arco e flecha, ele formou 10 habilidades de arco baseadas apenas em seu controle. Além disso, ele já havia completado 5% do nível 3 da técnica Starshot. Seu progresso o impressionou. No entanto, ele sentiu que havia atingido o gargalo de seu arco e flecha e não conseguia mais criar nenhuma habilidade com arco. Não que fosse impossível, só que o talento de Draco com o arco era mediano demais. Com espadas, ele tinha imenso talento. E também levou mais de 10 anos no jogo para criar 360 Sword Skills. Mais da metade deles foram projetados para matar Riveting Nietzsche em particular, e ela forneceu um excelente contraponto. Nesta linha do tempo, ele não tinha isso. Então, Draco já estava pensando em encerrar tudo e passar para a próxima fase. Agora que estavam indo para as zonas mais difíceis, ele sentiu que este seria um bom momento para fazê-lo. Como tal, ele entrou em seu cofre de técnicas e chamou Satine. Depois de ouvir as habituais ameaças veladas do Orbiandere, ele fez uma pergunta a ela. É possível classificar minhas técnicas gravadas em micros e macros? Satine ficou em silêncio por um tempo antes de balançar em afirmação. Sim, Scrivener. As técnicas podem ser colocadas em categorias juntas se houver semelhança suficiente entre elas. Draco sorriu. Então eu gostaria de colocar as habilidades de espada 1 a 360 em uma categoria chamada Habilidades de Espada Paragon, nível 1. Este foi o nome que Draco decidiu usar para sua técnica de espada baseada em controle.
Assim como a técnica do arco era chamada de técnica Starshot, aquela para espadas ele chamou de técnica de espada Paragon. Satine respondeu prontamente. Pronto. Gostaria de gravar técnicas? Draco assentiu. Por favor, apresente um campo de tiro com arco com alvos móveis e estáticos. Depois de transformar o dojo para acomodar os desejos de Draco, Satine começou o processo de gravação. Draco exibiu suas 10 habilidades com arco uma após a outra, fazendo Satine avaliá-las. Assim como ele esperava, nenhum deles superou a habilidade comum quando avaliado. No entanto, ele ficou satisfeito. Depois disso, Draco disse a Satine para nomear esta nova série como Starshot Skills, Tier 1. Depois de fazer isso, ele saiu rapidamente antes que o Orbe pudesse ameaçá-lo sutilmente mais uma vez. Draco então pagou os cristais de éter necessários para que eles fossem convertidos. Sua boca se torceu em formas estranhas quando ele viu que as habilidades de espada em comum, rara, épica e lendária precisavam de 70 dias para serem convertidas. O tempo original era de 3 meses ou 90 dias, e ele pagou para acelerar o processo das 90 habilidades comuns com espada. Cada um levaria 3 horas, o que no total foi cerca de 12 dias. Draco passou uma semana limpando as zonas desde o início até agora, incluindo o dia que desperdiçou tentando se aclimatar à velocidade de movimento de 5.000%. Mas não poderia ser ajudado. Se não fosse pelo fato de muitas vezes terem que fazer pausas, ou melhor, de os outros dois terem que fazer pausas devido às suas limitações, eles teriam se movido mais rápido. Draco tinha resistência física e mental ilimitada, então seu corpo nunca se cansaria no jogo. Foi fácil para ele continuar lutando por semanas ou meses a fio, desde que estivesse suficientemente motivado. No entanto, seu estoque de experiência durante esta semana cresceu em proporções assustadoras. Mesmo que ele estivesse agora no nível 50 e a quantidade de experiência que ele ganhava por morte fosse um lixo após a conversão de sua classe, ainda era experiência de entidades de rank 2 como Rancon. Como diz o ditado, pequenas gotas de água formam um oceano poderoso. Por si só, o ganho de experiência por abater monstros de rank 2 a centenas acumulou-se em um mar de experiência. Os 683% de experiência acumulada original de Draco aumentaram para 67.543%. Ele obteve uma média de cerca de 1.200% por zona batida e limpou cerca de 50 zonas até agora. Embora essa quantia parecesse muito, Draco estava deprimido. Ele esperava ganhar muito mais do que isso. Afinal, ele teve muitos filhos para alimentar com essa experiência. A dupla da Dani e Johnny certamente engoliria quase tudo isso. Depois, houve Fragarashi e Dragonlance que exigiam 100.000% de experiência cada. Com o que sobraria, seria impossível atualizar qualquer um deles. Como tal, Draco estava armazenando silenciosamente e deixando a experiência crescer ainda mais para que pudesse atualizar todas as coisas de uma vez. Embora atualizá-los um por um fosse mais eficiente, Draco era aquele tipo de jogador que odiava fazer as coisas sequencialmente. Se ele fosse completar tudo, seria de uma vez. Antigamente, ele seria aquele idiota que aceitaria todas as missões de uma vez, faria todas elas sem voltar para a cidade e só as entregaria todas juntas em vez de fazê-las uma por uma. Draco se levantou e colocou Kyung-Ki e Clarente de pé. É hora de continuar. Os dois sujeitos resmungaram enquanto se levantavam. Porra, como você pode esperar essa luta do Rei Leão todos os dias? Você não sabe que sou um pacifista? Eu também estou pasmo. Pensar que a pessoa miserável que minha querida irmã escolheu seria tão violenta, só pensando em brigar. As aparências enganam mesmo, até garotos bonitos podem ser musculosos. Draco ignorou suas reclamações e entrou na próxima zona. Ele já havia escaneado e descoberto que os monstros aqui eram todos Sargento Rank. Nas cerca de 50 zonas anteriores, todos os monstros eram especialistas e não havia um único sargento à vista, mas agora cada monstro era um sargento. A escala de dificuldade não apenas aumentou, mas literalmente disparou. Draco poderia lidar facilmente com especialistas, mas sargento seria muito mais difícil de lidar. No entanto, ele entendeu que não tinha escolha se quisesse saquear toda essa área. Ele estava até agradecido porque os inimigos estavam limitados principalmente ao rank 2. Então, novamente, pode ser porque ele estava apenas nos arredores do tesouro de Deus do refinamento que esse era o caso.
Assim que entraram, foram cercados por muitos monstros diferentes do Sargento Rank. Nome: Rastejante Assustador, Monstro de Sargento Nível 80 HP, 1.050.000 1.050.000 Nome: Diving Flapper, Monstro de Sargento Nível 83 HP, 1.300.000 1.300.000 Nome: Fast Barker, Monstro de Sargento Nível 84 HP, 1.650.000 1.650.000 Nome: Fluffy Growler, Monstro de Sargento Nível 82 HP, 2.100.000 2.100.000 Esses monstros eram um jogo totalmente diferente daqueles que vieram antes. Todos eles tinham HPs acima de 1 milhão e níveis ligeiramente superiores aos dos especialistas, o que significa que Draco não experimentou nenhum aumento ou supressão de estatísticas graças ao coração da floresta. O Creepy Crawler era uma centopeia gigante com olhos e boca cheia de fileiras afiadas de dentes, bem como uma armadura de quitina da cor do arco-íris. Era bastante ameaçador de se olhar e sua boca pingava saliva. Nota do autor: parece a forma de origem de Giratina em Pokémon. O Diving Flapper era um pássaro grande que parecia um cruzamento entre um falcão e uma águia. Seu bico estava cheio de dentes em forma de agulha e suas garras brilhavam afiadas. Tinha olhos castanhos e penas vermelho escuras com manchas verdes. O Fast Barker era um lobo do tamanho de um potro. Seu pelo era roxo escuro e tinha uma córnea preta com pupilas prateadas. Parecia forte e muito malvado, especialmente como olhava para Draco e companhia com intenções assassinas. O Fluffy Growler era um urso do tamanho de um carro. Apesar do nome fofo, ele não invocou tais sentimentos com a forma como rosnou ao se aproximar do grupo. Tinha uma pele extremamente grossa com pelo azul escuro e seus olhos eram vermelhos como sangue. Desta vez, Draco não estava com vontade de atrasar. Assim como ele correu pelas outras zonas, ele começou a batalha com Angelus Blessing. Isso colocou todos os monstros aqui sob vários efeitos de status que inibiram suas proezas de luta. Naturalmente, alguns receberam debuffs sem sentido, como o menor Starving ou menor Tist, enquanto outros receberam terríveis, como o menor Weakening e o menor Decaying. Essa habilidade funcionava com base na sorte, e Draco tinha 100 pontos, então era extremamente provável que o pior tipo de debuffs atingisse seus inimigos, a menos que suas estatísticas de sorte também fossem altas. No entanto, seria muito difícil encontrar um monstro que pudesse ostentar 100 de sorte no rank 2. Talvez força, destreza ou inteligência, mas sorte. Improvável. Como tal, mais de 90% dos monstros receberam debuffs leves, mas úteis, como menor Confused, menor Poisoned e menor Fear. Cerca de 9% obtiveram os piores debuffs, enquanto apenas 1% obteve debuffs inúteis. Depois de fazer isso, Clarent e Kyung-Ki selecionaram seus inimigos e os atacaram de frente. Draco fez o mesmo, concentrando-se principalmente nos monstros que recebiam debuffs inúteis. Sua produção de dano foi sufocada por seus níveis e HP mais altos, mas ainda era considerável devido ao seu arco e flecha lendários. Se Draco ainda estivesse usando Pinaka, teria sido ainda pior. Draco puxou a corda do arco para trás e ativou a habilidade de arco 3, Flurry. Essa habilidade permitiu que ele aumentasse temporariamente sua taxa de tiro para 10 por segundo durante 1 minuto. Isso só foi possível graças à sua resistência aprimorada que nunca tinha fim. No entanto, o controle não era governado pelo sistema, e o Devil's Guile, assim como o Demonic Mid, afetavam apenas os recursos do sistema. O controle colocou uma pressão em seu corpo de uma maneira completamente diferente. Caso contrário, Draco poderia simplesmente usar Counterkill indefinidamente. Com seus tiros aumentados, ele foi capaz de reduzir o HP dos monstros que alvejou em 95% e, na maioria dos casos, matando-os imediatamente. Isso foi graças a uma mistura de sua técnica e, claro, Sonic Wave. Guild Wars capítulo 297. O Pomar 8 com um bom número de monstros abatidos em pouco mais de 1 minuto, a batalha estava destinada a ser rápida. A força da bênção do anjo veio de sua duração e distância. Com duração de 10 minutos, Draco e seus compatriotas foram obrigados a manter as lutas dentro desse intervalo de tempo. Draco então lançou a habilidade de arco 1, Vórtice. Embora fosse inútil para os Fluffy Growlers que eram pesados demais para serem perturbados por ele, assim como para os Fast Barkers,
Kyong que estava tancando ambos os grupos, então eles não estavam ao alcance de Draco em primeiro lugar. Clarent estava atualmente lidando com os Diving e Flappers, travando uma batalha aérea séria e emocionante. Ele absolutamente não podia permitir que os Diving e Flappers o pegassem com seus bicos ou garras, já que até mesmo suas escamas de dragão poderiam ser danificadas. Como tal, Clarent estava continuamente imóvel no ar, empinando os pássaros crescidos. Ele cuspia bolas de fogo sempre que o tempo de espera terminava para cozinhar seus inimigos, e até usava a imolação para interromper uma que quase o pegava. Ele naturalmente não poderia usar o pilar de chamas, já que aquele afetava uma área estática ao longo do tempo, e ele estava acelerando pelo céu com quase 20 melindrosas de mergulho em sua cauda. Kyong que usou suas garras e dentes para morder os enfraquecidos Fluffy Growlers. Ele ignorou totalmente as mordidas e arranhões dos Festibarkers porque eles não causaram nenhum dano, apenas dor. Depois de muitas lutas até agora, ele aprendeu a ignorar completamente a dor e a focar na luta. Como tal, não foi mais fácil vencê-lo como antes. Mesmo que a produção de dano de Kyong-ki continuasse medíocre, seu trabalho na maior parte era apenas atrasar e atrair o agro dessas criaturas. Por alguma razão, isso parecia ser muito fácil para ele, já que os monstros sempre o atacavam primeiro. Draco estava enfrentando os Creepy Crawlers. Entre seu grupo, eles tinham o HP mais baixo, mas ao mesmo tempo eram os mais rápidos. Eles deslizaram pelo chão ainda mais rápido que cobras e tentaram cercar Draco muitas vezes. Draco bateu o pé e liberou uma onda explosiva de fogo de seu corpo com sua magia subjetiva. Ele estava imitando uma habilidade do Pyromancer que conhecia de sua vida passada, Shockwave. Ele sabia disso por causa de Rina, assim como dos Pyromancers inimigos com quem ele havia lutado, obviamente. Era muito mais fácil para Draco lançar feitiços baseados em parâmetros mágicos objetivos e eles precisavam de menos força de vontade ou concentração para serem usados. Ao contrário de Ikari, Draco não sofria com o problema de baixa energia mundana. Na verdade, dentro deste tesouro estavam a energia divina e a energia etérica, muito menos a energia mundana. A única coisa que o limitava agora era seu rank Deus Mago, bem como sua própria proficiência em lançar feitiços. Ele havia perdido sua habilidade passiva Magic Genius quando sua nova classe surgiu, então ele sofreu um golpe nesse aspecto. No entanto, Devil's Guile foi uma troca muito melhor para Draco. Sua onda de choque repeliu os Creepy Crawlers sempre que eles chegavam perto demais para se sentirem confortáveis. Ao contrário da batalha anterior, onde Draco se conteve para poder aprender habilidades com arco e aumentar sua técnica Starshot, ele não tinha mais tais considerações. Com a Sonic Wave atingindo-os continuamente a cada tiro, os Creepy Crawlers perderam seu HP de forma constante. Os tiros por segundo de Draco aumentaram para 6, então ele só precisou de 60 segundos para causar 720 mil de dano apenas com onda sônica. Em pouco mais de 1 minuto e meio, ele conseguiu derrubar muitos dos Creepy Crawlers. Ele então esclareceu o resto e foi ajudar Clarent. Kyong-ki poderia cuidar de si mesmo, mas Clarent precisava de ajuda para economizar tempo. Draco disparou a flecha em direção ao céu e usou o Vortex. O Vortex foi praticamente super eficaz nos pássaros, já que eles ficaram presos no ar. Foi muito mais poderoso do que usá-lo em monstros terrestres. Juntamente com a passiva onda sônica, Draco foi capaz de, sozinho, interromper a perseguição de Clarent. O dragão vermelho também aproveitou essa chance para lançar o pilar de chamas, queimando os Diving e Flappers sem cerimônia enquanto eles gritavam em agonia. Draco não lhes deu um momento de descanso enquanto lançava Vortex novamente, impedindo-os de escapar para longe. Eles foram puxados de volta para o alcance do pilar de chamas e os danos ao longo do tempo se acumularam. Clarent ficou para trás e disparou muitas bolas de fogo contra os Diving e Flappers mais fracos para acabar com suas vidas. Com a ajuda de Draco, eles conseguiram derrotar os Diving e Flappers em menos de 1 minuto. Como tal, eles se juntaram a Kyong-ki para lidar com os Festibarkers e os Fluffy Growlers. Esses dois monstros foram instantaneamente suprimidos com a ajuda de Draco e Clarent. Draco até usou o Mind Blast nos inimigos restantes, e as coisas ficaram mais simples a partir de então. Mesmo que Mind Blast durasse apenas 10 segundos, muito dano poderia ser causado nesse tempo. Draco também usou Bow Skill 3, Flurry mais uma vez.
Sua cadência de tiro aumentada foi útil principalmente na propagação do efeito da passiva onda sônica. Em 10 segundos, ele foi capaz de causar 200.000 de dano fixo absoluto. Mesmo depois que o efeito do Mind Blast passou, ele ainda tinha 50 segundos em que sua taxa de tiro seria aumentada, e ele certamente a usou bem. Com os 1 milhão de dano extra, a maioria dos Fastbarkers choramingou pela última vez e caiu no chão, morrendo, deixando cair seu saque. Isso deixou os tanques Fluffy Growlers com mais de 600.000 HP. Draco então se concentrou nos 10 Fluffy Growlers restantes e os bombardeou indefinidamente. Como apenas 5 minutos dos 10 minutos de Angelus Blessing haviam decorrido, não houve pressão sobre o grupo. As habilidades raciais foram dominadas por padrão, especialmente as angelicais. Então, novamente, eles estavam destinados a ser muito mais fracos do que as habilidades de Kari, já que os anjos eram seres da luz e usavam a mais pura energia da criação abaixo dos dragões brancos. A bênção do anjo era até uma habilidade rara, para completar, e a sorte de Rin era inacreditavelmente alta para adquirir uma habilidade tão poderosa. Teria sido muito útil em uma batalha de equipe, mas devido à afiliação de Draco ao Dark Angel, ele foi corrompido. Foi transformada em uma habilidade que prejudicava os outros, tornando-a perfeita para um homem contra um grupo de inimigos. No entanto, as habilidades angélicas eram as mais difíceis de adquirir para Draco no momento, com as habilidades dracônicas logo em seguida. Devido à sua linhagem complexa, ele não conseguiu aprender automaticamente as habilidades do dragão negro como Ikari. Ele só poderia tentar descobrir quais habilidades eles tinham e usá-las como técnicas. A habilidade básica foi o ataque Destruction Energy, então a habilidade aprendida no nível 10 foi o Urbolf Destruction. Como o dragão de metal estava apenas no nível 23 naquela época, ele não aprendeu a próxima habilidade que teria adquirido no nível 30. Isso foi uma sorte inesperada para Draco, é claro. Se o sujeito tivesse, a batalha poderia ter terminado com um resultado completamente diferente. Por assim dizer, a bênção do anjo era mais que suficiente para a situação atual. Tinha extrema versatilidade e reduziu o tempo que essas batalhas levariam de outra forma. Draco também usou Charme no último Fluffy Growler. Com HP abundante e um corpo robusto, seria um aliado perfeito para Kyongki. A habilidade calculou seu carisma contra o do monstro, e ele naturalmente venceu. Draco tinha 70 pontos em carisma. Ele precisava ter pelo menos o dobro de sua meta para que isso funcionasse, e ele conseguiu. Em primeiro lugar, um urso atroz não era exatamente a imagem do carisma. Após esta batalha, ele ganhou 2.100% de experiência. Monstros de Sargento Rank 2 davam muito mais e melhor experiência do que aqueles especialistas. O número deles era menor, então era isso. Draco permitiu que essa experiência aumentasse seu estoque e jogou uma poção Beijo do Anjo para Clarente. O dragão vermelho gastou mais energia na batalha com suas manobras evasivas, então ele precisava descansar. Agora que Draco estava tentando apressar as coisas, ele planejava evitar que Clarente e Kyongki tivessem qualquer momento de descanso desnecessário. Assim que sua resistência estivesse pronta, eles seguiriam em frente. Clarente bebeu a poção e sentiu-se rejuvenescido. Draco não precisou avisá-lo, ele estava pronto para entrar na batalha mais uma vez. Draco também fez Kyongki beber e o leão reagiu da mesma maneira. Porra, esse rei dragão quer bater em alguém. Ei, aqueles caras feios ali, vocês querem ver como é a vida após a morte? Eu prometo que será muito intrigante. Ah, esse Cat Daddy está pronto para lutar. Vamos porra, gol! Eles estavam incrivelmente animados e Draco aproveitou isso para atacar a próxima zona. Restavam apenas 6 zonas depois daquela que acabaram de derrubar, sendo a última zona final. Em essência, havia mais 5 zonas com frutas lendárias e monstros de sargento. Na segunda, Draco repetiu sua estratégia de kit, e Clarente fez o mesmo para os adversários aéreos, de longo alcance. Kyongki, junto com o encantado Fluffy Growler, tancou os monstros terrestres com a maior defesa de todos. Kyongki estava relativamente bem, mas o Fluffy Growler imediatamente entrou em apuros sob o bombardeio. Logo foi morto, deixando Kyongki sozinho com a árdua tarefa de tancar. A bênção do anjo de Draco ainda estava em espera, mas sairia em 10 minutos. A duração do cooldown original era de 30 minutos, mas Draco havia equipado seu título Richmond Herald.
Isso reduziu todos os tempos de recarga em 50%, então ele conseguiu relaxar. Ele até usou mãos rápidas e pernas rápidas para aumentar sua velocidade, causando mais dano em um curto espaço de tempo. Quando Angelus Blessing saiu do tempo de espera, ele a lançou mais uma vez. Com a extrema facilidade que proporcionou ao seu grupo, eles conseguiram abater esses monstros em 4 minutos. Como bônus de 50% para HP, resistência e regeneração de foco ainda estava ativo, Draco permitiu que os dois descansassem enquanto suas habilidades entravam em recarga. Após 10 minutos, eles foram para a próxima zona e começaram o massacre. A habilidade Charme de Draco tinha um tempo de espera de um dia que foi reduzido para 12 horas. Então ele não conseguiu encontrar um amigo para Kyongki. Porém, foi desnecessário, pois eles conseguiram limpar esta zona em 7 minutos. 5 desses minutos foram gastos esperando o tempo de espera da bênção do anjo. Essa habilidade racial foi crucial para diminuir a dificuldade das batalhas em grupo. Draco estava absolutamente apaixonado por isso, pois tornava as coisas muito mais fáceis. Depois que a terceira zona foi liberada, eles seguiram para a quarta e depois para a quinta. Cada monstro nessas zonas foi morto por esses 3 companheiros após algum tempo de batalha, o que aprimorou ainda mais suas habilidades. Depois de limpar as zonas lendárias, Draco permitiu que Kyongki e Clarent descansassem mais enquanto mastigavam algumas frutas lendárias. Já que Draco planejava tirar todas as árvores, não havia necessidade de ser mesquinho com frutas. Ele até mastigou e parecia celestial. Era doce de uma forma saudável, algo que só uma fruta grande e fresca poderia invocar numa pessoa. Depois de suas lutas, Draco ganhou muito mais experiência. Além do que recebeu na primeira zona, que foi 2100% de experiência, ganhou 2060%, 1907%, 2134%, 1902%. Então, no total, foram 10.103%, o que, quando somado aos 67.543% inativos, aumentou seu estoque para 77.646% de experiência geral. Draco suspirou. Na verdade, lutar acima do seu rank era a maneira mais rápida de subir de nível neste jogo pesado. Draco optou propositalmente por não calcular quanta experiência ele teria recebido se não tivesse obtido uma classe divina. Depois que isso foi feito, Draco usou seus olhos de Kaelo para verificar os monstros na zona final enquanto mastigava suas frutas. No entanto, quando ele inspecionou o único monstro boss que estava na zona final, seus olhos se arregalaram. Nome: Fruit, monstro Capitão Rank nível 90 HP, 5.500.000 5.500.000. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos.